Boa noite a você que está conosco aqui, você que está em casa também. Pode sentar por um momento. Quero que vocês deem um sinal, todas as pessoas que estão aqui conosco pela primeira, segunda ou terceira vez, dá um sinalzinho com a mão ali atrás. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos dar um aplauso a Deus bem forte por cada uma dessas vidas que estão aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade, essa é a nossa casa. Agradeço pela presença de cada um. E, gente, eu estou cheio de expectativas para essa noite. Eu tenho certeza que Deus já tem falado aos nossos corações desde a abertura desse encontro. E nessa noite, nós teremos uma palavra aqui que vai transformar a maneira como você pensa evangelho, a maneira como você pensa igreja, a maneira como você pensa a respeito da Bíblia. Quantos aqui estão preparados para o chão que vai estremecer debaixo dos seus pés? Diga amém. Gente, a palavra de Deus, Isaías fala que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a rocha. Por quê? Porque ela tem que destruir as estruturas que sustentam mentiras. A palavra de Deus, ela destrói estruturas que sustentam discórdias, dicotomia, divisão, porque ela traz um fundamento, um novo fundamento, e o fundamento tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo, amém? Eu quero começar essa ministração falando a respeito da história de um homem, de um pastor americano chamado Gonzalez. Ele era um homem, além de ser um pastor, ele começou a ver os jovens da igreja, e os jovens dos bairros, e ele percebia que faltava experiência, entendimento para que esses jovens prosperassem. Ele não queria ser simplesmente um pastor de uma igreja, mas ele queria ser uma liderança proativa em favor da humanidade, em favor da comunidade, e transformar a estrutura daquela sua região. Ele morava em Chicago, e ali ele teve uma ideia. Deus plantou uma ideia no coração dele, de uma escola técnica, para que jovens, adolescentes, inclusive adultos, pudessem participar dessa escola e aprendessem, como na época, nós estamos falando por volta de 1927, na época as escolas eram muito teóricas, e a maioria das escolas eram faculdades, e ali ele quis criar um curso que fosse mais objetivo, que as pessoas aprendessem fazendo, e não estudando ali a matéria, fazendo ali a prova. Ele queria que as pessoas pegassem e colocassem a mão na massa, aprendessem várias profissões, para que eles pudessem ser profissionais, empreendedores, empresários no futuro. Bom, esse foi o sonho que Deus colocou no coração dele, um projeto ousado, um projeto que faria diferença não somente nas pessoas que estavam dentro da comunidade, da sua comunidade onde ele era pastor, mas em toda a cidade. Até porque, lá no livro de Apocalipse, quando Deus vai falar a respeito de pastorado, ele sempre fala o pastor de tal cidade. Ele não fala o pastor de uma igreja, ele fala o pastor de uma cidade, o anjo da igreja em determinada cidade. Imagina uma cidade como Paulínia, e ali ele estava naquela cidade, e ele teve esse insight, essa ideia, essa revelação. E aí, ele fez as contas do quanto ele precisaria para que ele pudesse criar essa escola técnica. E ele chegou à conta de que ele precisava de $1 milhão. E para a época era muito dinheiro. Hoje continua, mas na época era muito mais. Era como se fosse hoje 100 milhões. Era muito dinheiro para a época. Bom, ele teve essa ideia, e essa ideia ficou na mente dele, e ela não saía. E passado um ano, que ele estava falando: Deus, como é que eu consigo? Como é que eu posso fazer isso funcionar? Como é que eu posso criar essa escola? Como é que eu posso fazer isso? E aí, passado um ano que ele tinha esse escopo, esse projeto no papel, ele não conseguia executar aquilo, e ele falava: nunca vou conseguir fazer isso. E aí Deus falou ao coração dele. Olha que interessante, gente. Deus falou: coloca uma data. Se você acreditar que tudo é possível, coloca uma data. E ele colocou uma data: próximo final de semana, eu vou conseguir esse $1 milhão em uma semana. Olha aqui, gente, olha que pensamento ousado. Então, Deus deu uma mensagem para ele: o que eu faria com $1 milhão?
Olha que forte isso. O que eu faria com $1 milhão? E ele preparou o sermão e estudou a semana inteira. Ele foi no jornal da cidade, não existiam redes sociais como hoje, mas ele foi no jornal da cidade e publicou que ele estaria falando sobre o que ele faria se ele tivesse $1 milhão na sua mão. E ele ficou estudando, e no sábado ele programou e ficou ali estudando o sermão. Ele adormeceu no domingo pela manhã, o culto de domingo de manhã, ele levantou, foi correndo para a igreja. Quando ele chegou na igreja, o coral cantou, né? E aí chegou o momento da ministração. Quando ele pegou o microfone, quando ele foi falar na tribuna, cadê o sermão? O sermão não estava com ele. E ali, ele falou assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? Naquele momento, Deus falou no coração dele, abre o seu coração e fala tudo aquilo que você tem meditado durante esse 1 ano. Ao que naquele momento, ele começou a falar, ele fechou os olhos e começou a visualizar tudo aquilo que ele iria fazer se ele tivesse $1 milhão. E ele pregou, e pregou, e pregou, falando sobre o projeto, como as crianças, como os adolescentes, como os jovens estariam estudando dentro daquela escola e se tornariam profissionais de sucesso, empreendedores de sucesso. Ele terminou aquela pregação, se sentou, o coral foi cantar, e de repente apareceu um homem chamado Philip D. Armour. Essa história é verídica. Esse homem foi até ele, no púlpito, e falou, Pastor Gonzalez, eu acredito no que você falou, e como prova de que eu acredito no que você falou, amanhã você pode passar no meu escritório, que você terá o seu cheque de $1 milhão. Esse pastor Gonzalez, ele construiu essa escola hoje tem o nome Philip D. Armour, né? Tem esse nome, uma escola que está lá em Chicago, e até hoje forma adolescentes, jovens e adultos para o mercado de trabalho, para que eles possam ser pessoas que aprendem de verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a igreja, ela tem um papel no mundo. A igreja, ela tem uma forma de atuar no mundo. E vocês sabem que eu bato muito em cima disso, de uma igreja que realmente ela tem os seus pés, não apenas aqui nas 4 paredes, mas uma igreja que tem a sua proatividade do lado de fora. E a verdadeira vocação da igreja, ela acabou sendo esquecida ao longo dos anos. Frank Gonzalez entendeu isso. E ali ele conseguiu criar esse novo movimento. Mas a igreja atual, ela está passando por um processo grave. Se vocês puderem olhar aqui para mim, vocês vão entender uma coisa assim que vai mudar, vai transformar a sua maneira de pensar. A igreja atual, ela está fracassando, porque ela desconhece o seu real chamado. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando placa, eu estou falando a igreja como corpo. Ela está fracassando porque ela não entendeu o seu verdadeiro, o seu real chamado, o chamado inicial. Não existe nada mais frustrante do que você ter sucesso em uma missão errada. Então, quando você olha para a igreja, tendo muito sucesso, mas na missão errada, gerando pouco impacto no mundo e principalmente gerando menos movimento ainda. E vocês vão entender por isso. Do que adianta as pessoas estarem ocupadas nas atividades da igreja, sendo que essa igreja, quando sai daqui, ela não consegue gerar movimento no mundo. Ela não consegue gerar mudanças e transformações no mundo. Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Se você procurar em qualquer dicionário, vai ter aí. Eficiência é fazer as coisas do jeito certo. Eficácia é fazer a coisa certa. Então existe uma grande diferença. A igreja está sendo eficiente, mas em determinados pontos está faltando eficácia, que é fazer a coisa certa. Vocês vão entender que a Bíblia, ela ensina uma maneira como a igreja tem que se movimentar. Então, gente, eu vou falar sobre algumas características que a igreja tem. Sinceridade. A igreja é muito sincera. A igreja tem uma entrega. Todos aqui que estão trabalhando, estão me entregando muito bem. Ela tem fidelidade, inclusive nos dízimos e ofertas. Lealdade. Mas nada disso substitui a justiça. Você pode ser sincero, você pode ter uma grande entrega, você pode ser fiel, você pode ser leal,
você pode ter todas essas características, mas nada disso substitui a justiça. Eliseu, então significa que eu tenho que parar de fazer tudo aquilo que eu estou fazendo na igreja? Muito pelo contrário. É o oposto. Você tem que fazer o que você está fazendo, mas transbordar quando você sair daqui, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que você tem aprendido. A igreja, ela não se movimenta num culto de domingo à noite. Ela se movimenta na segunda-feira pela manhã, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Quando nós saímos daqui, nós somos generais que estamos saindo para transformar essa comunidade, essa cidade, esse estado, esse país, essa nação e o mundo. Deus não fica impressionado com o seu trabalho duro. Uma vez perguntaram para um homem de 65 anos, que ficou rico depois que ele se aposentou. Ele se aposentou com 62 e em 3 anos ele ficou multimilionário. E perguntaram para ele: qual é o segredo de você ter se tornado multimilionário depois dos 60 anos? Ele falou assim: eu trabalhei duro muito tempo, eu não tive tempo de ganhar dinheiro. Ele estava fazendo, tinha uma entrega, trabalhava duro, mas ele não estava agindo com inteligência. Quando a igreja age com muita fidelidade, com muita entrega, com muita sinceridade, com muita lealdade, com muita ousadia, mas ela não está agindo baseada na justiça, ela simplesmente perdeu. A igreja está ocupada, mas ela não é relevante. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque, gente, não importa o quanto a igreja cresça, não importa o quanto a igreja cresça, o crime continua aumentando. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? O crime continua aumentando? O número de pobres continua aumentando? Sim ou não? O número de desempregados aumenta? O número de divórcios aumenta? Então nós estamos vendo muita coisa acontecendo, e a igreja, ela está sendo irrelevante em tudo isso. E nós vamos fazer um contraponto aqui, para que nós possamos, como comunidade em si, e como igreja de Cristo, a gente fazer a verdade, a gente trabalhar na verdade. A Bíblia fala o seguinte: é melhor obedecer do que adorar. A obediência é o ajustamento. A Bíblia fala o seguinte: aquele que não cometeu pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justos. Justiça de Deus. Então a justiça de Deus é muito mais importante do que qualquer atividade que nós possamos fazer na vida. É o ajustamento. O que faz uma pessoa ser um homem cheio do Espírito Santo e transformar toda uma geração por meio do seu testemunho é o ajustamento. Quantos aqui já viram uma partida de futebol? Quantos aqui já viram uma partida de futebol? Só esse pessoal aí? Ninguém? Nunca mais? É? Ah, tá. Então tem mais gente. Você consegue jogar o futebol com as regras do vôlei? Você consegue jogar o vôlei com as regras do futebol? Não. Ou seja, tudo que existe de qualquer atividade esportiva tem uma regra. E toda regra deve ser conhecida. Se um jogador entrar no jogo com a cabeça pensando em uma regra de voleibol, o juiz vai respeitar ele, porque ele não sabia que ali precisava ter uma regra de futebol. O juiz vai respeitar ele, vai falar assim: não pode ver. Ah, você não sabia, né? Você pegou a mão na bola. Ah, é que você estava pensando que era outra regra, né? Tá tudo bem. Vai ser assim, gente? Sim ou não? Ou o juiz vai dar falta? Ele vai cometer uma falta e vai ser penalizado. Ele vai receber a pena. Por quê? Porque ele não percebeu, ele não entendeu que ele está dentro de um game, ele está dentro de um jogo. E na vida, tudo aquilo que nós vamos fazer no universo, o universo foi criado por quem, gente? Por Deus. O criador do futebol, ele criou o futebol e juntamente com o futebol ele criou as suas leis. O criador do vôlei, ele criou o vôlei e juntamente com o vôlei ele criou o quê? O quê, gente? Leis. Vocês estão aí? Sim ou não? O criador do vôlei criou o quê, gente? Juntamente com o esporte, o que ele criou? As leis.
e as leis, elas devem ser conhecidas. Ou seja, qualquer modalidade que você conheça, de esporte, você tem que ter o conhecimento das regras, e você também tem que ter habilidade para você jogar o jogo, sim ou não? No mundo que foi criado por Deus, no universo que foi criado por Deus, antes dele criar o universo, ele criou o universo e também criou as suas leis. E todas essas leis, se não forem obedecidas, a pessoa ali no jogo, a pessoa ali no mundo, ela será penalizada. Ok. Agora o que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte: muitas músicas que nós cantamos, muitas orações que nós fazemos, e eu ouço isso constantemente, e chegou a hora de começar a abrir a boca e falar um pouco mais para dar entendimento para cada um de nós. Muitas pessoas dizem: gente, eu decepcionei Deus porque eu pequei. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o jogador de futebol, ele comete uma falta, ele não decepciona o juiz, ele simplesmente recebe uma penalidade. Por quê? Porque ele desobedeceu uma regra. Deus não fica decepcionado quando você peca. Deus continua sendo o mesmo. Se Deus ficar decepcionado com você, Deus é emocional. Quantos entenderam? Se Deus ficar decepcionado com você, significa que o seu temperamento, a sua atitude altera Deus. Agora é o contrário. A minha atitude, a sua atitude não altera Deus, altera os seus resultados. A sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude não altera Deus. Eu vou orar bastante para que Deus ouça a minha oração. Não, eu vou orar bastante para eu ouvir a voz de Deus, me ajustar e então as coisas vão dar certo. Uma locomotiva, ela foi criada e ela só pode andar onde, gente? No trilho. Se você colocar uma locomotiva na rua, ela pode andar? Pode. Mas ela vai ter a mesma eficiência, sim ou não? Não. Ela vai ter a mesma eficácia? Não. Porque ela foi criada para andar de uma determinada forma. Então, quando você desobedece uma lei que foi estabelecida por Deus, quem perde é você. Vocês estão entendendo? Deus não vai ficar decepcionado, entristecido, porque você cometeu um pecado, você cometeu um deslize, um erro. Você não altera Deus, Deus continua fiel. Repita comigo: Deus é, ou seja, a minha infidelidade não altera Deus, da mesma forma que a minha fidelidade também não altera Deus. Agora, a minha fidelidade altera as coisas para mim. Amém? Você pecou, você errou, as coisas começaram a dar errado. E aí você fala assim: Deus está pesando a mão sobre mim. Não, você está pesando a mão sobre você mesmo. Porque Deus continua sendo bom. Amém? Quantos aqui estão entendendo isso? Agora, vocês vão entender que muitas pessoas pregam da seguinte maneira e falam da seguinte maneira: a partir do momento em que você tem um encontro com Deus, Ele vai te levar para um novo lugar. Não, Deus não vai te levar para um destino. Deus vai te trazer para o local de onde você nunca deveria ter trazido. E quando eu descobri isso aqui, gente, eu falei: meu Deus, isso aqui abriu a minha cabeça, destampou. E eu falei: gente, isso aqui eu tenho que compartilhar. Grave bem isso, se você puder anote. Todos os movimentos de Deus são reprogramas ou reprogramação. Todos os programas, todos os movimentos de Deus, eles são reprogramas. Ou seja, Deus não vai te levar para frente, Deus vai te trazer para trás. Porque Deus está te levando de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Vocês querem ver uma coisa? E eu vou começar falando uma lista sobre reprogramas. Todos os movimentos de Deus nunca são para frente, sempre são para trás. Repita comigo: todos os movimentos de Deus. Repita comigo, depois você vai entender, fique tranquilo. Todos os movimentos de Deus não são para frente, são para trás. Vocês querem ver? Redenção. Vou começar com a redenção. Redimir é libertar e dar uma carta de alforria. Quando Deus criou o homem livre. Ou seja, para que o homem
seja livre novamente, ele tem que ir para frente ou ele tem que voltar? Ele tem que voltar, porque ele tem que ser liberto, ou redimido, ou restaurado. Todas as palavras que você vai conhecer hoje, elas sempre estão te levando para o passado. Lembra de onde você caiu. Ou seja, não é para você olhar para o futuro, é para você voltar. Só volte para o trilho e vai estar tudo certo. Porque todos os movimentos de Deus são sempre trazendo você para o caminho de onde você nunca deveria ter saído. Então redenção é tornar você livre novamente. É para que você volte a ser livre como você foi no princípio. Toda criança que nasce, ela é livre. Ela não tem dificuldade nenhuma. Só que até o dia que o pai fala assim, olha, para de sonhar, porque isso nunca vai ser possível ser realizado na sua vida. Quantos aqui ouviram isso? Para de sonhar, você sonha muito alto. Você não precisa sonhar assim. Você, a partir daquele momento, se tornou uma pessoa escravizada. Escravizada pelo quê? Por uma palavra de uma pessoa de autoridade. Por um pai, por uma mãe, por um tio, por um avô, por um professor. E agora, o que Jesus vai fazer com a gente? Ele vai nos redimir. Ele vai nos libertar. Da mesma maneira como nós nascemos. Nós viemos livres. Nascemos livres. Quando chegamos a esse ambiente, aqueles que estão aprisionados fizeram o seguinte: vocês também têm que ser como nós para você se enquadrar. E quando você começa a ser livre, você fala assim, meu Deus, parece que eu estou errado. Parece que está errado. Eu tenho que voltar. Ai, aqui é tão confortável. Só que não é esse lugar que o Senhor te chama. Ele te chama para a redenção. Ou seja, volte a ser livre. Volte a sonhar. Volte a planejar. Volte a fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque Deus não nos libertou para a gente voltar novamente a um peso de escravidão. Mas para que você possa ser uma nova criatura. Renascer. Amém? Segundo. Olha o segundo programa de Deus. Retorno. Daqui a pouco nós vamos ler Apocalipse capítulo 21. Mas só para fazer uma prévia, fala que Deus irá retornar. É quando vai acontecer um novo movimento. Nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus conosco. Deus conosco. Então, retorno é trazer de novo, é trazer de volta aquele que sempre estava com o homem. Todo dia ao entardecer, trazendo a liberdade, trazendo a palavra que liberta, trazendo a palavra que transforma, para que o homem pudesse ser um governante aqui nesse mundo. Terceira palavra, restauração. Você já foi alguém completamente belo, poderoso e cheio de Deus. Mais um belo dia, alguém te fez acreditar que você nasceu com defeito de fabricação. Você nasceu com defeito de fabricação. E a Bíblia agora vai falar que você precisa ser restaurado. Porque a partir do momento que você acredita que você nasceu com defeito de fabricação, significa que Deus, Ele fez alguma coisa errada. E por isso você nasceu assim? Não. Ele está dizendo aqui, olha, a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você passa a ser restaurado. Você volta à sua forma original. Você volta ao seu lugar de origem. Você volta a ser quem você nasceu para ser. Porque agora você vai ser restaurado. Quarta palavra, redenção. Olha, trazer novamente. Redenção. Quinta palavra, arrependimento. Nós estávamos seguindo por um caminho. De repente nós viramos. Nós mudamos de posição. Nós estávamos enxergando a partir da ótica de Deus. Repita comigo. Arrependimento não é 180 graus. Sabe, eu estou indo para cá e eu virei, estou indo para lá. Arrependimento não é isso. Porque se eu enxergar, se você contar a sua vida para mim, e eu começar a enxergar a sua vida pela minha ótica, eu não vou ter empatia. Porque eu não sei do seu problema, eu estou julgando o seu problema a partir da minha ótica. E assim não funciona. Quando Jesus estava no meio de um conflito, Jesus estava ali escrevendo na terra e trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. Trouxeram essa mulher para Jesus, de um lado os acusadores, do outro uma pessoa sendo acusada, a vítima. Jesus, se ele muda o foco, eu vou para o lado da vítima.
Ou se Jesus muda o foco, eu vou para o lado dos acusadores. Para qual lado Jesus vai? Para nenhum dos dois, porque ele continua sendo fiel. Então Jesus não vai nem para um lado nem para o outro. Primeiro Jesus olha para eles, acusando aquela mulher, porque, gente, só quem não tem pecado, repita isso aqui, se você puder até escreve, só quem não tem pecado é que pode condenar. Ok? Só quem não tem pecado é que pode julgar, condenar, criticar, fazer qualquer coisa. Agora, quantos aqui durante esse ano de 2021 cometeu algum pecadinho? Além de mim? A gente tem o poder então de criticar alguém, de julgar alguém, sim ou não? Não, não nos compete, por isso eu não posso julgar, porque quando eu julgo eu estou olhando a partir da minha ótica. Jesus não podia olhar a partir da ótica daquela mulher que pecou, e também não podia olhar a partir da ótica dos julgadores, dos acusadores. Então Jesus fez o seguinte, eu vou mostrar para eles como é que o Pai enxerga. Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Eles olharam, gente, olha aqui para mim, quando você ouve Jesus falando, você não vai para fora, você vai para dentro. E quanto mais para dentro você vai, mais para perto de Deus você vai. Por quê? Porque Deus não está lá no céu, o céu está dentro de nós. São as coisas que nós vivemos durante a vida que faz a gente acreditar que Deus está lá e a gente está aqui. Não, ele disse, eu sou o Deus presente, o Deus conosco. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Emanuel, que significa Deus. Só que sabe o que aconteceu? Quando Deus conosco esteve aqui com a gente, ele falou, vai chegar um momento em que Deus não mais estará com vocês, Deus estará dentro de vocês. Colocarei a minha lei no seu interior e as escreverei na tábua do seu coração. E assim aconteceu, como a Maribele acabou de dizer poderosamente aqui, no dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Então agora não é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. Agora você não tem que ficar à beira do caminho esperando que alguém passe para que você seja curado. Agora você se levanta e começa a curar pessoas. Eu vou dizer de novo, porque tem muitas pessoas que ainda estão na beira da calçada. Agora você não precisa ficar na beira da calçada esperando, clamando por um milagre. Agora você é um construtor de milagres. Chegou a hora, gente, da gente parar dessa dependência de ficar à beira do caminho esperando que alguém, a sombra de Pedro cura. Não, a sua cura também. Os seus lenços curam também. Quando você entra no ambiente, cura também. Você só não faz isso porque você não crê. O movimento da igreja tem que ser exatamente esse, de restauração, de reestruturação. Arrependimento, então, é quando Jesus fala para eles, ninguém te condenou? Não, eles foram embora, Senhor. Então também, eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus, com poucas palavras, transformou os acusadores e transformou a vítima. A vítima começou a seguir Jesus e os acusadores foram resolver os seus problemas pessoais. Quantos estão entendendo? Jesus transformou todo mundo ali. Por quê? Porque o movimento da igreja é para fora. É para transformar aqueles que estão julgando, criticando, humilhando, fazendo um monte de coisa. Essas pessoas não entenderam nada, que o mundo é feito de cooperação. Você só vai funcionar a partir de mim, eu só vou funcionar a partir de você, e nós somente a partir de Cristo. Amém? Outro, reconciliação. Ou seja, nós estávamos unidos com Deus. Quando pecamos, fomos destituídos da glória. Agora Jesus se manifesta, Ele é o caminho que nos leva à reconciliação. Então, olha o caminho de volta. Então nós estamos sendo reconciliados. Receber, ou seja, nós já tínhamos, perdemos, e agora, a todos quanto o receberam como Jesus Cristo, deu-lhes o direito de receber esse direito, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes, ou seja, você recebeu, você deu, você tomou esse direito de ser chamado
qual que é a sua maior identidade em toda a terra? Levanta sua mão direita e fala assim: a minha maior identidade. Diga mais uma vez, levanta a mão bem alto, diga assim: a minha maior identidade é ser filho de Deus. Agora diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso me identifica. Amém? Quando alguém perguntar para você: quem é você? Eu sou filho de Deus. Essa é a maior identidade que nós podemos ter, amém? A partir daí você começa a falar as outras coisas. Então, regozijar, que é alegrar-se novamente. Ressurreição, que é tornar o homem imortal novamente. Amém? Vai chegar um dia que nós vamos receber um novo corpo e nós seremos ressuscitados. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E ele diz: o poder da morte é a lei, e aquilo que gera nela ainda mais força é o pecado. Mas graças a Deus que nós fomos libertos por meio de Jesus Cristo, e agora nós podemos receber a ressurreição. Amém? Outra palavra: renovação. Ou seja, nós estávamos novos em folha, nos sentimos envelhecidos, e agora o Senhor está nos renovando. Outra palavra: recompensa. Aquele que crê que Deus existe deve também crer que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E outra palavra poderosa que a gente usa muito: reavivamento. Ou seja, nós já fomos avivados. E o que aconteceu? Perdemos isso. Agora, o programa de Deus, o movimento de Deus está em nos reavivar. Ou seja, trazendo de volta ao nosso local de origem. Isso significa que a verdadeira vocação da igreja é levar o homem de volta ao plano original de Deus. Amém? Não é levar você para o seu destino, mas trazer você para o passado. É de volta para o passado, amém? É quando você entende qual é o seu local original em Deus. Agora, gente, eu quero entrar num ponto aqui que vai ser um pouco enigmático. E você vai entender que nós não caímos do céu. Nós viemos de Deus. E Deus criou o homem para viver aqui, para governar, para reinar, para ser uma extensão do céu aqui na terra. Então todo o movimento de Deus, quando Ele criou o universo, grave bem isso, gente, repita comigo: Deus não criou a terra e o universo. Repita comigo: Deus não criou a terra e o universo para depois criar o homem. Deus criou o homem nele, e então criou o universo. Amém? Você tem que entender o processo inverso. Para que nós morássemos aqui, Deus preparou todo um ambiente para que nós pudéssemos habitar aqui. O universo cooperou para que nós estivéssemos aqui, porque Deus tinha um plano. E o plano original de Deus, abre sua Bíblia aí, que você vai ler isso comigo. Gênesis capítulo 1. Qual é o plano original de Deus? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E ele disse: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual que é a próxima palavra que ele vai falar aí? O que ele vai falar? Diga bem alto. Uma palavra só. Qual que é a próxima palavra? Domine. Qual que é a maior habilidade que Deus deu ao homem? Domínio.
Então domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Então, gente, todos os movimentos de Deus são para nos levar ao plano original. Primeira palavra que Deus diz a respeito do homem: o homem recebeu domínio. E segunda palavra, Deus nos abençoou. Então repita comigo: eu recebi domínio, e eu sou abençoado. Diga mais uma vez: eu recebi domínio, e eu já sou abençoado. E o que aconteceu com o domínio que nós tínhamos? Ele foi perdido, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado. Quando o homem perde o domínio, ele deixa de exercer a principal atitude que lhe pertence. Então nós perdemos domínio espiritual. Quantas pessoas que têm medo do escuro? Vamos começar medinho bobo. Quantas pessoas que têm medo do escuro? Pelo amor de Deus, deixa a luzinha acesa à noite, porque... Quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas que têm medo da eternidade? Quantas pessoas que têm medo do futuro? Por que essas pessoas têm medo? Porque elas não têm o quê? Domínio. E toda a retórica do mundo está aí para nos influenciar a termos medo do amanhã, do futuro. Jesus, andando pelos pastos, andando pelas fazendas ali, ele falou assim: olha, ele viu lírios dos campos assim, ele pegou um lírio, tocou na flor dele, aquela flor cheirosa, a flor que eu mais gosto, gente, o lírio. A minha traz muitas lembranças gostosas da minha infância. E Jesus fala assim: não andeis ansiosos com relação ao dia de amanhã, ao que vocês vão comer, ao que vocês vão beber, ou ao que vocês vão vestir. Não é o corpo mais importante do que a roupa? Não é a vida mais importante do que o alimento? Nenhum desses lírios dos campos, que amanhã vai ser lançado ao forno e se tornar um perfume, se Deus vestiu eles dessa forma, não vestirá vocês, homens de pequena fé? E Jesus, ele começa a falar a respeito dos medos, daquilo que faz as pessoas ficarem aprisionadas. Então, eu te pergunto, qual é o seu maior medo? Responda para você mesmo. Qual é o seu maior medo? Se você tem medo espiritualmente de algo, você tem medo do inferno, você tem medo de poderes das trevas, se você tem medo de demônios, se você tem medo de passar numa esquina e ver de repente um trabalho de encantamento, se você tem medo de qualquer coisa, significa que você não tem domínio. Se você tem medo dos seus pensamentos e você não consegue dominar, você não consegue fazer gestão deles, significa que você não tem domínio mental. Se você olha para o seu corpo e você não gosta do que você está vendo, e você fica com medo com relação ao futuro, quando você olha para o seu corpo, você não tem? Aí ficou um pouquinho mais difícil de dizer, né? Você não tem domínio. Se você olha para os seus relacionamentos, para as suas amizades, para a sua família, para o seu casamento, e você não gosta do que você está vendo, significa que você não está exercendo? Se você olha para a sua conta bancária, e você não gosta do que você está vendo, significa que você não tem domínio. E essa foi a primeira palavra que Deus disse a respeito do homem. Se você está numa carreira, e eu vou falar isso aqui para vocês, é muito importante. Uma mulher, ela coloca uma roupa muito bonita, curtinha, para mostrar o seu corpo, curta embaixo, curta em cima. Ela arruma o seu cabelo, coloca aquele perfume, passa aquele perfume mais cheiroso, que você vê, sente de ruas para frente, e ela sai 7 horas da noite para um determinado local no centro de uma cidade onde é uma rua muito movimentada. Olhe para isso. E quando ela chega ali, ela se encosta num poste
E ela fica ali esperando o primeiro programa, o segundo, o terceiro, até 7 horas da manhã. E ela passa em torno de 12 horas trabalhando. E se alguém chega e fala assim, por que você está nessa vida? Ela vai responder, porque eu preciso de dinheiro. Aí você fala assim, que coisa, essa mulher passar 12 horas ali trabalhando, vendendo seu corpo, ela não podia fazer isso. Mas aí, gente, sai uma pessoa 7 horas da manhã, coloca aquela sua roupa e vai para a empresa, trabalhar num lugar que não tem nada a ver com a sua vocação original. E ela está entristecida, deprimida, ansiosa, porque aquele ambiente não é um ambiente que lhe agrada, não é um ambiente ideal para ela, um ambiente onde ela manifesta a glória. Mas gente, se você perguntar, mas por que você está trabalhando aqui? O que essa pessoa vai responder? Porque eu preciso de dinheiro. E olha que interessante, grave bem isso, Jesus, ele só chama Senhor, Deus e o dinheiro. Ele chama o diabo de inimigo, mas ele não chama o diabo de Senhor. O único que ele chama de Senhor é o dinheiro e Deus. E ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou você serve a Deus e você cumpre a sua missão aqui no mundo, ou você serve ao dinheiro e faz aquilo que você precisa fazer para você receber o mínimo para você sobreviver. Vocês estão entendendo, gente? Tanto um quanto o outro estão vendendo o seu corpo. É forte dizer isso, gente? Talvez seja. Mas se é para fazer você acordar e entender que muito mais importante do que ter dinheiro é cumprir o seu chamado, o seu propósito, a sua missão e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado. E gente, justo não é aquele que vive sobrevivendo. Nunca vi um justo desamparado, aquele que se ajusta ao plano de Deus. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o justo é aquele que se ajustou às leis que Deus estabeleceu. E ele está agindo diariamente em prol de transformar a sua vida em uma solução para esse mundo, em não um membro de igreja. Amém? Vamos lá. O que nós aprendemos? Nós aprendemos a sermos dominados. E muitos aprenderam também, dentro da igreja, a empobrecer. Por quê? Eles ouviram palavras como: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas acabaram se distanciando do dinheiro. E elas não entendem. Se eu perguntar aqui para vocês, nessa noite, fizer a seguinte pergunta: o dinheiro é importante? Muitos aqui vão dizer que não. E aí, eu vou falar para vocês que o dinheiro é importante. Porque na hora que você sair daqui, se você tiver que abastecer o seu carro, você não vai pagar o seu carro com fé. Você não vai pagar a gasolina com uma oração. Você vai pagar com... Se eu perguntar para você, qual que é mais importante, seu braço direito ou braço esquerdo, o que você vai responder? Os dois. Então a igreja aprendeu que dinheiro não é importante, mas é. Porque o dinheiro é fruto, não é raiz. A raiz não é o dinheiro. A raiz é cumprir uma vontade. E quando nós cumprimos essa vontade, nós somos recompensados. E se você age de maneira sobrenatural, atendendo uma necessidade específica aqui no mundo, você é muito bem recompensado. Amém? E a igreja precisa reaprender isso. Porque nós ouvimos, eu ouvia muito isso. Quantos ouviam, gente? Nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Quantos ouviram isso aqui na igreja? Em todos os lugares. Quantos aqui já ouviram? Levanta a mão bem alto, vai. Não seja tímido não. Você ouviu isso? E se você acreditou isso, se você disse isso, se você ministrou isso, olha para o seu resultado financeiro. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Mas não. Existe muito mais. E sabe, gente, esse tipo de palavra é que faz a igreja ser dominada e não dominar. Mas nessa noite, eu quero te apresentar algo muito especial.
abre sua Bíblia. Se você está lendo Gênesis, agora você vai lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 diz assim: e então eu vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz que dizia, do trono: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele habitará ou viverá, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que significa isso? E aqui eu quero partir para o fim. Tinha muito para falar, mas o tempo é muito pouco. Deus não criou o homem para ir para o céu. Amém? Talvez você vai ficar um pouco decepcionado, mas Deus criou o homem para a terra. Você pode morrer daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, mas eu garanto para você uma coisa: Apocalipse capítulo 21 diz que nós voltaremos, porque o plano de Deus, ele foi feito e ele não mudará. Sabe por quê, gente? Lê aqui um pouquinho mais para frente. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ele disse: está feito. Gente, olha essa palavra. Eu quero parar aqui, porque essa palavra ela diz: está feito. O que significa isso? Que aquilo que Deus planejou no princípio para o homem, domínio, já está feito. Agora, você pode começar a governar, a reinar, a dominar a partir de agora, ou você pode esperar chegar no Apocalipse. Mas de uma forma ou de outra, você vai voltar a governar. Se você crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior começarão a fluir rios de água viva. E você vai começar a ser a mudança de Deus para esse mundo. Você não vai esperar chegar lá no Apocalipse para você voltar a dominar. Você vai voltar a dominar a partir do momento que você crê nessa palavra. Ele diz: está feito. Significa que nada pode frustrar o plano de Deus. Sabe o que ele está falando para o diabo? Diabo, você não é senhor. O único que pode ser senhor do homem é o dinheiro, porque nada pode frustrar o plano de Deus. Agora, enquanto você estiver vivendo em função disso, você nunca vai desfrutar da glória eterna. E a glória eterna não é ir para o céu. Nós vamos, se acontecesse hoje, tá? A volta de Jesus, a volta não, o arrebatamento da igreja. Se acontecesse hoje, a gente ia passar um período lá e já iríamos voltar rapidamente. Vocês estão entendendo, gente? Não é muito tempo que a gente vai passar lá, porque se fosse para a gente viver no céu, a gente tinha sido criado lá. Lá já está cheio de gente, tem muito anjo. Nós vamos voltar, a terra foi feita para nós governarmos sobre todas as coisas. Eu posso ter te frustrado hoje, mas eu posso dizer para você uma coisa: o plano de Deus é muito maior e muito melhor do que tudo aquilo que você já ouviu até hoje a respeito do céu. Sabe por quê? Porque o céu não é o lugar para onde nós vamos. Nós viemos de Deus. E agora, quando você passa a ter esse entendimento, você já começa a se preparar, porque vai chegar o dia. Jesus mesmo disse: alguns serão líderes de 10 cidades, governadores de 20 cidades, de 30 cidades. Por quê? Porque há um reino vindo para o mundo, e ele diz: está feito. E qual é o momento para a gente se preparar para esse momento, que vai chegar da eternidade, porque nós teremos um novo corpo, para governarmos aonde, gente? No céu? Não, aqui na terra. E a Bíblia fala, lê aí depois quando chegar em casa, uma Jerusalém que desce do céu. Significa que nós teremos uma nova capital, porque o próprio Deus estará conosco, da mesma forma como foi no princípio. Então todos os movimentos de Deus não são para nos levar para o céu, são para nos colocar no governo aqui na terra. E eu quero que você grave uma frase poderosa: a igreja, repita comigo, a igreja
é a nação do céu. Nessa nação, para curar essa nação. Amém? Eu vou dizer mais uma vez, repita comigo. A igreja é a nação do céu. Nessa nação, para curar essa nação. Amém? O que Jesus fez? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Qual que é a vontade de Deus? No céu, aquilo que para nós é valor de lastro, que é o ouro, teto. Lá no céu ele é o que, gente? Lá no céu ele é o que, gente? Piso. Significa, gente, que aquilo que para a gente é valor, Senhor, lá no céu é piso. Eles pisam lá. E ele está querendo dizer, ó, pise sobre o dinheiro. Pise sobre isso, essa estrutura que foi preparada para você se tornar escravo, para que você possa ser senhor. E mais, a Bíblia diz que ele é rei dos e senhor dos. Então você não é um pedinte que fica ali esperando Jesus passar, você é um senhor como ele é. Você é um governador como ele é, você é um príncipe como ele é, você é aquele que faz e estabelece a vontade de Deus aqui na terra. Enquanto você ficar mendigando oração, você não vai orar. Grave bem isso, chegou a hora de você se posicionar como cidadão do céu, porque é isso que nós somos. Se você se enxergar como vítima nesse mundo, o reino das trevas vai continuar dominando, a corrupção vai continuar. Todo esse movimento maligno do mundo vai continuar reinando. Sabe por quê? Porque a igreja está esperando ir para o céu. Para com isso, gente. Quando os discípulos estavam ali olhando para o céu, os anjos apareceram. O que vocês estão fazendo olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Quem está entendendo, gente? Ele não falou, vocês vão subir com ele. Ele vai descer, ele vai voltar. Para quê? Para que vocês possam governar com ele. Talvez essa mensagem tenha frustrado o seu sonho de ir para o céu. Mas você não foi criado para lá mesmo? Mas você vai poder passear nos dois, novos céus e uma nova terra, e a Jerusalém que desce do céu. Chegou o momento de você exercer domínio e governo. Fique de pé. Um outro dia eu termino essa ministração. Quantos aqui ouviram essa palavra? E foi confrontado, diga amém. Glória a Deus. Se você ouviu essa palavra, entendeu, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te pedir, eu quero te perguntar, melhor dizendo, você quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus para que você possa ter domínio, voltar a governar, a ser um Senhor, a ser aquele que domina, aquele que reina aqui nesse mundo? Se você está distante do Senhor e você ouviu essa palavra hoje, você quer retornar para esse ambiente de governo, dá um sinal com a sua mão. Se você está distante, aqui uma jovem, vem aqui na frente aqui, isso. Vou pedir para que uma moça que acompanhe ela, faça a oração de arrependimento também. Qual que é o seu nome? Luane. Quantos aqui podem aplaudir a Deus pela vida da Luane, gente? Glória a Deus. Seja bem-vinda. Chegou o momento da igreja voltar a ter domínio. Levanta sua mão assim e faça assim, domínio. Levanta sua mão e diga, domínio. Fala, reinado, governo. Essa é a minha essência. Fala assim, eu sou o Senhor do dinheiro. E não o dinheiro é meu Senhor. Eu reino nesse lugar. A igreja reina nesse lugar. Agora, igreja, nós vamos começar a reinar em todo o ambiente espiritual. Repita comigo, no ambiente espiritual. Eu sou uma autoridade do reino. No ambiente mental, eu sou uma autoridade do reino. Na minha saúde, eu sou uma autoridade do reino. Eu vou cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? Fala assim, nos meus relacionamentos, eu vou governar. Eu vou colocar quem tem que colocar. Eu vou tirar quem tem que tirar. Eu vou me retirar de onde eu tenho que me retirar. Diga. Porque isso é governo. Amém? E diga, o dinheiro vai correr para mim. E não eu para ele. Porque eu não sou mendigo. No reino, eu sou rei. Eu sou príncipe. Eu sou cheio do Espírito Santo. E como Senhor,
eu governo onde eu estiver. Amém? E sabe o que a Bíblia diz? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna consolação do Espírito Santo entre no seu coração agora, para que você se torne aquele que governa, aquele que lidera, aquele que domina, aquele que preside, aquele que fala, aquele que estabelece a vontade de Deus aqui na terra. Eu te abençoo para que a partir de hoje você possa gerar impacto espiritualmente, você possa gerar impacto na sua mente, você possa gerar impacto na sua saúde, você possa gerar impacto em todos os seus relacionamentos, você possa gerar impacto na sua carreira, nas suas finanças. Eu te abençoo para que você possa ser aquele que rompe e aquele que estabelece a vontade de Deus aqui na terra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o reino desça e prevaleça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.